Governo do Estado celebra 20 meses de gestão e investimentos em projetos e obras por Santa Catarina. Instalação da Comissão Mista de Orçamento mais uma vez foi cancelada. Deputados estaduais alertam para a situação precária das rodovias catarinenses. Sancionada a lei que incorpora o IRES ao salário dos servidores da segurança pública. Ministério da Agricultura identifica fungos, ácaros e bactérias em sementes misteriosas vindas da China. E no esporte, Tigre demite técnico Roberto Cavalo. Direção tomou decisão no final da tarde de ontem. Itamar Schulli já foi apresentado e é o novo comandante carvoeiro. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. O governo do estado celebrou 20 meses de gestão e investimentos em projetos e obras em Santa Catarina. O anúncio veio em meio à crise política que pode culminar com o impeachment do governador Carlos Moisés. Em meio à crise política, o governo de Santa Catarina tenta se comunicar com a população, ação que não foi o forte da atual gestão nesses primeiros 20 meses de governo. Nesta quarta-feira, o governador Carlos Moisés e praticamente todo o secretariado se manifestaram acerca do que foi feito desde janeiro de 2019. Um estado mais enxuto, modernizado e investimentos que chegam à casa de 2 bilhões e 170 milhões de reais foram as bandeiras levantadas pelo comando catarinense. Bom, enquanto muitos atacam o nosso governo, o governo continua trabalhando, e trabalhando firme pelos catarinenses. Nós estamos fechando no dia de hoje investimentos da ordem de 2,17 bilhões de reais, 2 bilhões 170 milhões de reais em infraestrutura, em saúde, em educação, em segurança, no turismo, em todas as áreas que o governo de Santa Catarina tem pastas, tem provimentos, tem ações em prol dos catarinenses. Portanto, o governo, mesmo em pandemia, mesmo enfrentando e tendo o melhor resultado do Brasil na gestão do enfrentamento ao coronavírus, à Covid-19, com melhores resultados, recebendo agora o prêmio de governo, mesmo durante a pandemia, a melhor gestão da administração pública do Brasil, não só relacionada à pandemia, como gestão pública como um todo. Nós somos considerados hoje, por organismos, a melhor gestão, a gestão mais eficiente do Brasil. E também recebemos recentemente o prêmio do governo que mais entrega serviços digitais ao cidadão. O chefe do Executivo Estadual ainda falou sobre os investimentos que planeja para o ano que vem, além de mais uma vez criticar de forma veemente gestões anteriores à sua. Moisés se refere a obras inacabadas e dívidas herdadas por ele quando assumiu o Estado. Temos projetados para o ano de 2021 e 2022 mais de 4 bilhões de reais em investimento também em todas as áreas em que o governo de Santa Catarina atua. Terminando as obras herdadas de outros governos que ficaram paralisadas, dando continuidade àquelas obras abandonadas, tocando obras que nós herdamos de governos anteriores e inaugurando também novos projetos e novas obras para o benefício e para a melhoria de vida de todos os catarinenses. Recebemos o Estado com déficit de mais de 1 bilhão de reais. Terminamos o primeiro ano de governo com superávit, pagamos 750 milhões da dívida da saúde herdada dos outros governos. Estamos tocando com o saneamento das finanças públicas, tocando obras com recursos próprios, fazendo investimentos com recursos próprios em todas as pastas do governo de Santa Catarina. O governo Barriga Verde ainda falou sobre a performance do Estado durante o período da pandemia da Covid-19. O secretário de Estado da Saúde fez questão de lembrar que Santa Catarina tem uma das menores taxas de mortalidade ocasionadas pelo coronavírus no país e também falou da dívida da saúde, que era milionária. Um governo que saldou a dívida pública, uma dívida que era bilionária. Apenas na saúde foram 700 milhões de reais de restos de governos anteriores.
Um governo que entrou numa pandemia com superávit, com qualidade de gestão e de processos de trabalho. Santa Catarina hoje, na área da saúde, é tida como referência no enfrentamento Covid, com tudo que foi construído e planejado pelo governo Moisés Daniela. A cúpula do governo ainda fez referências aos índices que ficaram acima da média nacional em relação ao emprego. Segundo dados do IBGE, o estado, pelo terceiro mês consecutivo, registrou em agosto a menor taxa de desocupação do país, 8,2%, enquanto o Brasil registrou 13,6%. O secretário Paulo Eli também enfatizou os investimentos em obras e projetos nas áreas da educação e saúde. Santa Catarina conquistou nesse curto espaço de tempo um processo de saneamento financeiro do Estado, com busca de recursos incessantes para investimentos. Nós estamos comemorando agora 2,1 bilhões em investimentos já realizados e nós estamos buscando novas fontes de recursos para investir em infraestrutura, investir em educação, investir em saúde, investir em segurança pública, para o bem dos catarinenses. Esses 20 meses de governo, eles são exitosos. O Estado é um canteiro de obras, o Estado está praticamente saneado, nós estamos com as nossas contas em dia, nós não temos mais o risco de colapso financeiro, porque a gestão da pandemia foi um sucesso e agora com a redução do índice de contaminação e do índice de óbitos, o Estado vai voltar à normalidade. A reunião de instalação de comissão mista de orçamento prevista para esta semana foi cancelada. É a segunda vez que a instalação da CMO foi adiada. O colegiado analisará agora o projeto da LDO, que estabelece os parâmetros do orçamento para o ano que vem. O projeto de lei orçamentária anual de 2021. Ainda não há uma nova data e também não foi explicado o motivo do cancelamento da instalação da Comissão Mista de Orçamento prevista para esta terça-feira. A primeira reunião da comissão estava marcada para o dia 29 de setembro, mas também precisou ser adiada. Dessa vez, por conta da falta de acordo entre os deputados sobre a distribuição de vagas. A CMO é formada por 40 parlamentares titulares e 40 suplentes. O cálculo para a distribuição dessas vagas acontece pelo tamanho das bancadas, na época da indicação, feita em abril. O colegiado analisará o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece os parâmetros do orçamento para o ano que vem e que foi enviado pelo Poder Executivo em abril, e o LOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021, enviado em agosto. O senador Márcio Bittar, do MDB, será o relator do orçamento. Ele terá o desafio de conciliar o respeito de teto de gastos com o aumento da despesa pública provocado pelos programas sociais para enfrentar a pandemia. Um deles ainda está em estudo, o chamado Renda Cidadã, que vai atender famílias de baixa renda. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estiveram reunidos na noite desta segunda-feira. Segundo o ministro Guedes, a reunião foi marcada para que fosse trabalhada uma reaproximação entre o Ministério da Economia e a presidência da Câmara. Após o jantar, os três concederam entrevista coletiva. Eles disseram que é preciso respeitar o teto de gastos, mas, ao mesmo tempo, ampliar os investimentos. E a palavra mais usada nos discursos foi união. Os três também foram taxativos ao dizer que vão trabalhar juntos para ajudar na recuperação econômica. A agenda de reformas ela não pode parar independente da eleição municipal. Então, o teto de gastos é a primeira das nossas urgências, porque com a regulamentação do teto de gastos a gente resolve o programa social. A reforma tributária combinada conosco no ano passado com o governo, que tem como base as propostas da Câmara e do Senado e a CBS do governo, e algo além que o governo entenda relevante encaminhar, que nós estaremos prontos para dialogar, e a reforma administrativa que o ministro Paulo Guedes, desde o ano passado, esperava o envio por parte do governo, e que chegou. A gente sabe que estamos no final do ano, mas sem também uma recuperação, uma modernização do Estado brasileiro, uma melhoria da eficiência do gasto na administração pública,
o Brasil também não vai andar. Especialmente nesse encontro de hoje, quando de fato foi a possibilidade dessa reaproximação com uma agenda que é institucional, uma agenda que é republicana, uma agenda que é a favor do Brasil e dos brasileiros. Cada ator que participou hoje, senadores, deputados, ministros, presidente Rodrigo Maia, eu, como presidente do Senado, ministro Paulo, cada ator tem as suas responsabilidades e todos nós assumimos ela perante a sociedade brasileira e ao parlamento, e no caso do ministro Paulo, perante ao executivo, nessa relação de harmonia e de comprometimento com causas. Por um lado, vamos ter que aterrissar o programa de auxílio emergencial em um Renda Brasil robusto, que permita justamente a esses brasileiros mais frágeis se reerguerem. E, de outro lado, temos que pensar também em criar programas de emprego em massa, reduzindo justamente o custo de criação de empregos. Há uma pauta muito boa no Congresso, nós vamos fazer juntos, né? Estamos preparando todo o horizonte de investimentos em gás natural, saneamento, cabotagem, setor elétrico, para que ondas de investimento entrem. Para amanhã está prevista a apresentação dos detalhes do programa Renda Cidadã, que será enviado para aprovação no Congresso. A seguir, sancionada a lei que incorpora o IRES ao salário dos servidores da segurança pública. Deputados estaduais alertaram o governo de Santa Catarina para a situação precária em que se encontram algumas rodovias estaduais. Acompanhe na reportagem. O deputado Ismael dos Santos se pronunciou em plenário para reclamar do estado de conservação da SC-108 no trecho entre Guaramirim e Massaranduba. Ele apresentou um vídeo para mostrar as condições consideradas precárias da estrada e protocolou indicação pedindo ao secretário de Estado da Infraestrutura manutenção urgente do asfalto. Muita dificuldade de trânsito, acidentes diários, por isso precisando urgentemente de uma revitalização total desse trecho para que possamos dar segurança e principalmente garantir a economia da região. Hoje muita gente está optando fazer um trecho de até 30 quilômetros a mais via BR-101, se desviando dessa BR-SC-108 exatamente pela dificuldade de trafegabilidade naquela região. O deputado Dr. Vicente Caro Preso, que é de Jaraguá do Sul e também usa a rodovia, se pronunciou para anunciar que já há projeto do governo do estado para a obra de recuperação da SC-108. Está previsto uma licitação para a revitalização total desse trecho entre Massaranduba e a BR-280 no trecho estadualizado. Licitação essa que vai iniciar agora entre outubro e novembro, que vai ser lançada. Então, uma notícia boa para esse trecho realmente altamente comprometido da malha rodoviária estadual. Aliás, como foram deixados vários trechos há vários anos sem a manutenção devida. O deputado Volney Weber também se pronunciou sobre a conservação das rodovias estaduais, mas para fazer um agradecimento. O parlamentar considera que o programa Recuperar do governo estadual caminha a passos lentos, mas afirmou que o sul do estado comemora a manutenção da SC 370. Esse programa Recuperar está instalado por dentro das associações dos municípios, que é através de um consórcio multifinalitário. E aí eu posso falar assim com bastante propriedade do consórcio multifinalitário da Amurel, que é a região lagunar aqui no nosso sul do estado, aonde esse projeto foi implantado, agora conveniado com o estado e contratado já as empresas para manutenção.
E aí, assim, já o atendimento de algumas rodovias da nossa região, na roçagem, limpeza de canaleta e tudo mais, mas uma reivindicação muito forte nossa, de forma muito frequente, da manutenção e recuperação da rodovia SC-370, que liga Tubarão a Gravatal, Gravatal, Braço do Norte e assim para frente, né? Essa rodovia tem alguns trechos assim bem deteriorados e o governo nesse momento, quando tem que cobrar, mas quando executa e dá a atenção necessária e merecida, a gente também tem que agradecer e reconhecer esse trabalho. Foi sancionada a lei que incorpora o IRESA ao salário dos servidores da segurança pública. A medida foi considerada histórica. O governador Carlos Moisés sancionou a lei que incorpora a indenização por regime especial de serviço ativo, o IRESA, ao salário dos servidores da segurança pública em Santa Catarina. A medida vale para policiais civis e militares, bombeiros militares e trabalhadores do Instituto Geral de Perícias, o IGP, nesse último caso a partir de 2022. A nova legislação aprovada nesta semana pela Assembleia Legislativa atende uma antiga reivindicação dos servidores que voltarão a receber de forma isonômica e por subsídio. No ato de sanção, o governador salientou que a lei também respeita os limites estabelecidos na Lei Federal número 173/2020, que veda reajustes a servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. Isso traz segurança jurídica para os nossos policiais militares, policiais civis, para os bombeiros militares e também agora para o Instituto Geral de Perícia, todos os integrantes do Instituto Geral de Perícia. Isso traz também tranquilidade nos eventuais afastamentos do policial, do bombeiro, enfim, de todos os agentes da segurança pública, para que tenham condição, né, de manter o seu padrão de vida, enfim, porque nós entendemos que investir em segurança pública é investir também nas pessoas e no desenvolvimento de Santa Catarina. Sem segurança pública, nós não temos turismo, nós não temos empreendimentos, nós não temos infraestrutura, saúde, educação, tudo depende de um Estado seguro. E esse é o nosso compromisso com os catarinenses, de manter a segurança pública, inclusões, nós estamos incluindo aí na área do sistema prisional, na área da Polícia Civil, dos policiais militares e também dos bombeiros militares e também do Instituto Geral de Perícia. Historicamente, desde 2011 não se tinha inclusão no Estado de Santa Catarina, então nós estamos atendendo a todas as categorias para que o Estado precisa continuar o seu trabalho, mesmo em pandemia, mesmo com todas as dificuldades que o nosso governo passa por instabilidades políticas, etc., nós continuamos trabalhando. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Dionei Tonê, disse que o ato irá garantir uma valorização das forças de segurança. Bom, a Polícia Militar, os policiais ativos, trabalhavam já de forma escravizada em função do sistema remuneratório. Era uma demanda de grande importância e o governador, sensibilizado, com apoio da Assembleia Legislativa, fizeram a aprovação da incorporação da IRESA para os ativos. Então, é de extrema importância para nós, agradecemos por essa mudança comportamental que vai trazer, sim, maior produtividade no meio da segurança pública. O presidente do Colegiado Superior da Segurança Pública, delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queires, classificou a sanção como histórica para a corporação. Ele lembrou que a demanda já vinha sendo tratada há muitos anos sem uma solução efetiva. Sem dúvida, é um dia de comemoração para a Polícia Civil. Haja vista que uma demanda histórica e que já vinha sendo tratado há vários anos, hoje torna-se realidade com a sanção da lei que incorpora a IRESA ao subsídio dos policiais civis catarinenses. Dessa forma, trazendo a segurança jurídica para que não tenham a redução dos seus subsídios e que, quando em gozo de férias, de licenças e até mesmo em licença para tratamento de saúde, não tenham a perda salarial. Realmente é uma vitória da Polícia Civil, é uma vitória do Estado de Santa Catarina neste momento em garantir aos policiais a segurança jurídica e a tranquilidade para que possam, dessa forma, exercer as suas funções. O IRESA é a indenização por regime especial de serviço ativo, paga a integrantes de carreiras que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública expostos a atividades consideradas de risco. Os novos parâmetros não implicarão até 31 de dezembro de 2021 em aumento da base de cálculo de gratificações, vantagens e direitos dos integrantes das carreiras da segurança pública,
ficando proibido o pagamento de reflexos que acarretem aumento de despesas, ressalvados os direitos constitucionais como férias e 13º salário. Para a segurança pública, é uma descompressão do sistema. A IRESA foi criada para estimular os profissionais da segurança a permanecer em serviço. Então, quando tinha férias, licença, 13º, não recebia. Só que com decisões dos tribunais e agora do STF, de que quem recebe o subsídio não pode receber nenhum tipo de indenização, criou um problema e a segurança pública de Santa Catarina estava na iminência de ter o salário reduzido de todos os seus servidores. Então, essa solução encontrada agora, ela vem resolver esse problema. Então, o que era para ser um estímulo, tinha se transformado num problema para todos os servidores da segurança pública. A seguir, Tigre demite técnico Roberto Cavalo. Direção tomou decisão no final da tarde de ontem. Itamar Schulli já foi apresentado e é o novo comandante Carvoeiro. O Ministério da Agricultura encontrou fungos, bactérias e também ácaros nos pacotes com as famosas sementes misteriosas que estão chegando ao Brasil, mesmo que ninguém tenha as encomendado. Os técnicos ainda não identificaram com precisão quais são essas sementes. Em muitos casos, os pacotes chegam junto com alguma compra que a pessoa fez pela internet, em um site da China, mas não é regra geral. Mesmo quem não encomendou nada pode receber pequenos pacotes de sementes que ainda estão sendo analisadas. Para todos nós, a novidade é a forma como os pacotes estão chegando. Mas para a fiscalização do Ministério da Agricultura, a maior surpresa é o aumento do número de recebimento. No ano passado, em 2019, eram apreendidos e devolvidos ou destruídos cerca de 2.000 pacotes por mês. Nesse ano, somente no primeiro semestre, esse número saltou para 5.000. Então, uma média aí de 5.000 pacotes são interceptados, apreendidos, devolvidos à origem, quando é possível a devolução, ou também incinerados na própria unidade, que é a zona primária, para que não haja introdução e risco a tanto a agropecuária brasileira, ao meio ambiente brasileiro, ou também às pessoas. No caso dos embrulhos misteriosos, até o momento foram confirmados 258 pacotes de sementes não solicitados em 24 estados e no Distrito Federal. O Ministério da Agricultura garante que estão sendo tomadas todas as medidas para impedir a introdução de novas pragas no país, que não seriam apenas da China, mas também de outros países. Olha, nós temos identificação de quatro países e outros, o restante não dá para identificar. Fala até que é origem asiática, mas não tem uma identificação parecida. A identificação completa das sementes ainda pode levar uns 30 dias, porque é um trabalho que exige até o estudo do DNA das plantas. Mas aos poucos estão sendo feitas algumas descobertas que não interessam ao país. Aí já foram identificados um ácaro, em uma amostra ácaro vivo, em 25 amostras, 3 fungos diferentes, e em 2 amostras bactérias, de 17 amostras sequenciadas, 4 delas foram identificadas espécies de plantas que possivelmente sejam espécies de plantas quarentenárias, como o Carlos Goulart disse aqui. Essas espécies são plantas que não existem no Brasil e, ao serem introduzidas, podem causar grande prejuízo à nossa agricultura ou mesmo ao meio ambiente brasileiro.
Mais um motivo para o Ministério da Agricultura reforçar o apelo para que as pessoas não utilizem as sementes misteriosas. O melhor é entregar à vigilância sanitária, que vai dar a melhor destinação ao material, e feito até um esclarecimento a quem, eventualmente, tenha receio de ser penalizado por estar com a semente. Pode entregar. Não cabe autuação ao cidadão. O cidadão não precisa ter receio, ele não será autuado, não sofrerá uma sanção administrativa, porque nós contamos com a colaboração da sociedade para retornar esse material para nós. Nós iremos dar a destinação correta dele após uma verificação que nós estamos conduzindo. Vamos falar de esporte. Em virtude dos maus resultados dentro de campo, o técnico Roberto Cavalo foi demitido pela direção do Criciúma. A direção carvoeira trabalhou rápido e hoje mesmo já apresentou o substituto. Itamar Schulli foi o escolhido. Junto com Roberto Cavalo, foram demitidos o auxiliar Wilson, o preparador físico William Hauptmann e o diretor executivo de futebol Evandro Guimarães. Em meio a um clima tenso, o presidente Jaime Dalfarra agradeceu os trabalhos da comissão técnica anterior e aproveitou para dar boas-vindas ao novo comandante do Tigre. Antes eu queria fazer uma colocação, a respeito da comissão anterior, Foi uma decisão extremamente difícil e até, vamos dizer, doída, Porque são todos amigos e, acima de tudo, ídolos nossos, quando a gente era só torcedor, Então, quero aqui agradecer de público, o trabalho deles, pessoas de caráter, de índole, acima de toda prova, o Evandro Guimarães, o Roberto Cavalo, e o William Hauptmann, Então, fizeram o trabalhou conosco há muito tempo e só tenho elogios a dar e agradecer, e tenho amigos, Então, infelizmente são decisões que a gente precisa tomar como presidente e entendemos com a minha diretoria que foi necessário nesse momento a mudança do comando técnico. Esta é a segunda passagem de Itamar Schulli no Criciúma, o profissional que já atuou como treinador do Tigre nas temporadas de 2009 e 2010, se disse lisonjeado com o convite. Mais uma vez, uma alegria muito grande de poder estar retornando a Santa Catarina, em especial a Criciúma, depois de 10 anos e alguns meses, de poder voltar aqui, vestir a camisa do Criciúma, uma camisa de tantas glórias, de tanto peso e de tantas conquistas. Então, estou muito feliz, grato a Deus por essa oportunidade e pronto para tentar fazermos todos juntos um melhor trabalho pelo Criciúma. O treinador, que por último trabalhou no Santa Cruz de Recife, disse que a negociação para retornar ao Carvoeiro foi rápida. Eu recebi um telefonema do presidente e depois desse telefonema nós conversamos mais à noite com o Simar, E então a gente definiu alguns detalhes e depois disso definido, tudo foi uma questão até rápida, E isso já foi tudo ontem, pela parte da tarde. Então, já depois disso definido, ontem à noite a gente estava em Cuiabá, com a minha família, então já tivemos que nos organizar para viajar e passamos praticamente a noite toda aí viajando, para que a gente já pudesse estar aqui hoje e também começar já o trabalho pelo Criciúma, já visando o jogo, que nós vamos ter no próximo domingo aí, em frente à equipe do Londrina. O novo técnico tricolor, antenado com a atual situação do clube, se mostrou um conhecedor da Série C, o que pode ser um trunfo para o Criciúma decolar de vez na competição. A competição é uma competição muito difícil, Os dois grupos são dois grupos muito difíceis, não há uma... Agora há pouco eu falava sobre isso, não há uma diferença, vai dizer, o grupo daqui é um grupo mais forte do que o grupo do norte, dos clubes do Nordeste. São todas equipes muito bem preparadas e se preparando, cada vez melhor, cada vez contratando mais para buscar essas vagas de acesso para a Série B. Vejo o elenco do Criciúma
pelo que eu tenho acompanhado e jogos que eu vi, vejo a equipe do Criciúma um elenco com qualidade. Todo mundo passa por situações difíceis, né? E é mais uma que talvez o Criciúma, de tantas que passou, esteja passando, mas que ela é com um conjunto de fatores, né? Nós todos temos a capacidade de colaborar para resolvê-las. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Uma boa noite